20 de novembro de 1695, morre Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares. 3 séculos depois, em 2003, a data é escolhida para ser o Dia da Consciência Negra. Zumbi morreu em combate e defendeu até a morte a liberdade do seu povo no período colonial. A homenagem a um personagem histórico representa a luta do negro contra a escravidão e a busca por um espaço na sociedade. O Quilombo foi uma espécie de cidade formada ou de população formada numa resistência ao sistema escravista colonial. Então, quando nós temos uma imagem de um líder de um espaço de resistência que lembra a consciência negra, nós temos a afirmação de uma construção de espaços livres da opressão escravista, racista, colonial. Não há dúvidas que a inserção do negro na sociedade brasileira ganhou espaço nas últimas décadas. Mesmo assim, a desigualdade continua e o mercado de trabalho é um exemplo disso. Dentro das 500 maiores empresas do país, negros somam 23,4% dos funcionários, 13,5% com cargos de chefia, 8,8% gerentes e 1,8% executivos, conforme pesquisa do Instituto Ethos da Fundação Getúlio Vargas. Na percepção de 1% das empresas, não há negros nem entre os funcionários. Quando você pensa que existe um padrão para você empregar alguém, você está excluindo outros que muitas vezes têm um potencial muito maior, têm uma competência muito mais nítida e você não consegue empregar as pessoas que realmente interessam no sentido produtivo porque elas estão excluídas em função de suas aparências ou em função dos grupos aos quais elas pertencem. Os empregadores precisam ser reeducados também, né? E eu creio que o Estado tem um papel relevante nesse processo. O Estado pode dar incentivos às empresas que investam na diversidade. Noêmia venceu o preconceito. Há 12 anos atua como jornalista no Poder Judiciário em Brasília. Foram muitos os desafios para chegar até aqui. Eu queria que tivesse tantos mais repórteres negros que as pessoas não precisassem se espantar de encontrar uma repórter negra. Então, isso ainda é muito raro. Mas eu acredito, sim, que os negros estão tendo mais consciência, estão se impondo no mercado de trabalho. Segundo o Centro de Estudos das Relações do Trabalho e Desigualdades, pelo menos 6 de cada 10 casos de discriminação racial registrados em delegacias do Brasil acontecem no ambiente de trabalho. O preconceito ainda é a principal reclamação dos trabalhadores negros. Sempre teve, né? Não é de agora, né? Desde o início sempre foi assim, então, querendo ou não, ou que seja pouco, ou que seja muito, mas tem. A cor mesmo é que como é que diz, critica, né? Vai depender da empresa que contrata, tem que ser mais aberta e não ver o lado assim, do preconceito em si, mas da capacitação do profissional. O Brasil é conhecido como o país de todas as raças. A miscigenação de culturas e povos chama a atenção do mundo. No entanto, a diversidade não prevalece nos altos postos de trabalho. Se não for o grupo central, o grupo hegemônico, elas estão fora. Então, acho que realmente no mercado de trabalho a gente tem muitos desafios. Tem uma discussão aí em curso e eu acho que a gente precisa assumi-la. O emprego no Brasil ainda tem um recorte racial extremamente danoso. Privilegiar os que sempre foram desprivilegiados. Valorizar o negro é fazer valer a Constituição Federal, quando proíbe e criminaliza no artigo 3º, inciso 4º, a discriminação no acesso ao emprego. Os desafios são muitos e começam desde cedo por meio de uma educação consciente. A partir do momento que o negro, que o índio e que o cigano tiverem acesso, né, à qualidade de ensino boa, né, o acesso à propriamente dita, à educação como um todo, né, e pensar numa qualificação não só profissional, mas intelectual, para que ele possa produzir conhecimento, com certeza vai minimizar, né, essa questão da discriminação, né, que a gente sofre ainda em pleno século XXI.